noite. Começando mais um dia de live. Hoje contando com a presença bem ilustre. Essa presença é bem ilustre mesmo. Vamos botar o tema aqui. E o tema de hoje será arquitetura inclusiva. Acho que é um tema bem... É um tema fantástico. Remete aí talvez a alguns pré-julgamentos iniciais. Mas uma pessoa, um príncipe, vai liberar aí os segredos da arquitetura inclusiva. Hoje é a live de número 15. Enquanto ele entra aí, a gente vai fixando aqui o tema do assunto. Só falar para vocês, esse projeto ele começou através do despertar de talvez ter entendido da importância do network, a importância das conexões. Então, quando a gente começou esse processo aí, né, das conexões, a intenção foi justamente a gente trazer para cá, para o nosso ambiente do Instagram, pessoas que estão distribuídas ao redor do mundo, cada um com seu nicho de mercado, e poder contribuir com vocês que nos assistem aí a respeito de cada nicho e a respeito de alguns outros assuntos correlatos para poder aí trazer algum conhecimento ou servir de alguma forma para ajudar no dia a dia de vocês aí, para cada um nas necessidades específicas. Já entrou aqui, vamos lá. Conectando a Marcos Bacelark. Aê! Tá me ouvindo direito aí? Oi? Tá me ouvindo tudo direitinho? Tá 100%, tá 100%. Pronto. Tá me ouvindo bem aí? Tudo ok também. Vamos conversar. O pessoal brincando comigo direto, né? Os colegas e amigos falando que eu virei coach. Então, em determinados momentos a gente utiliza os títulos e os julgamentos a nosso favor, né? Então eu virei coach mesmo, vou passar uma tarefa para vocês aí. A gente vai começar, o coach ele passa tarefas, né? Então, eu queria convidar vocês a chamar aí amigos que vocês acham que o assunto vai ser relevante, o assunto da arquitetura inclusiva. Então, dá uma chegadinha aqui embaixo no aviãozinho, pelo menos convida 2 pessoas aí que você acha que o tema possa ser interessante, o tema da arquitetura inclusiva. E a outra tarefa que eu peço a vocês é aí no caminhar da live, vá apertando nos coraçõezinhos aí, que o Instagram é uma ferramenta de entretenimento, mas que ele entrega o conteúdo à medida que ele vê que as pessoas que estão acessando o conteúdo estão gostando. Então, quando vocês apertam o coraçãozinho aqui embaixo, ele vai aumentando a questão da visibilidade. Beleza? Como sempre, eu gosto de fazer logo uma apresentação pessoal. Talvez eu até nem necessitasse fazer essa apresentação, porque geralmente eu faço uma apresentação pessoal, porque tem convidados seus que vêm aqui e aí talvez não me conheça, e tem convidados meus que vêm através de mim e talvez não te conheça. Como a gente é irmão, eu creio que assim, boa parte dos nossos amigos, às vezes, que talvez esteja aí dando a audiência nessa live, já conheço um pouquinho a história de Rafael Bacelar e Marcos Bacelar. Então, vou ser bem breve. Rafael é uma pessoa encantada por conhecimento, encantada por tarefas novas, gosta de sabedoria e é uma pessoa casada, tem 2 preciosidades, 2 sementes que eu já plantei nessa terra, que é a Elo, que é minha primogênita, e Rafinha. No processo profissional, eu passei por algumas casas que cada um vem me trazendo alguns segredos, algumas sementinhas que me permitiram ir formando o profissional que é hoje. Então, começou tudo como office boy de mamãe. Depois fui entregador de jornal para Folha do Norte. Depois de entregador de jornal do Folha do Norte, eu passei um tempo viajando com meu pai. Depois fui trabalhar como vendedor, varejista de calçado. Passei 8 anos e meio no Bradesco, como gerente de relacionamento Prime. Até o momento foi assim o local que eu mais passei tempo.
Depois, em seguida, empreendi, quebrei a cara e hoje atuo na área da indústria farmacêutica como representação comercial de medicamentos. Então, profissionalmente falando, essa pessoa, sou formado em administração e direito. E como vocês. E agora também, né? Passando por processo de desenvolvimento, cada dia pegando a minha sementinha a mais, os meus segredos, principalmente um desses segredos que eu venho pegando é cada dia aí nessa tarefa de fazer uma live com pessoas aí sensacionais que têm passado aqui e têm dado um pouquinho de alguns segredos pra gente, tem prosperado na minha vida também, passando alguns tipos de ensinamentos. Beleza? Então vai lá, Vitor. Toco. Pronto. Vou lhe chamar de Marcos, né? Que o povo lhe conhece de Marcos, apesar de eu lhe Geralmente o conhecer. pessoal me conhece como Marcos, né? Pois é, mas É, faça a sua apresentação aí agora. mas enfim, como diria a música de Belchior, acho que eu sou um rapaz latino-americano com parentes importantes e vindo do interior. É, Deixa eu ver o que eu posso falar de mim. Na verdade, hoje eu estava fazendo uma reflexão sobre essa questão de introdução pessoal, sobre quem eu sou, né? Porque como a gente vem assistindo nas coisas, a gente sempre fala da profissão à frente do que a pessoa de fato. E aí eu estava pensando sobre isso, eu descobri que eu sou um caçador e resolvedor de problemas. Eu estava lembrando disso porque eu dei problema até para nascer. E quando eu paro para pensar sobre a própria profissão que eu exerço, né? A arquitetura nada mais é do que você resolver problemas. Resolver problemas de acordo com o terreno, de acordo com adaptações que são feitas nos ambientes, enfim. Então, eu acho que hoje eu sou um caçador e resolvedor de problemas. Sou formado em arquitetura, obviamente, por isso o tema. Me formei tem alguns anos aí. Sou filho de Denise Carlos, acho que isso todo mundo já sabe também. E aí, hoje atuo com a questão de projetos residenciais, corporativos, e também trabalho com gerenciamento de obras, de arquiteturas complexas e arquiteturas também residenciais. Então, hoje, basicamente, minha base profissional hoje é essa, a partir de projetos e gerenciamento de obras também. E aí, por isso que eu decidi puxar o assunto de arquitetura inclusiva, para falar um pouco, trazer um pouco desse panorama da arquitetura em si, trocar um pouco de ideia sobre isso, porque o que é que eu estava pensando? Quando chegou o desafio das lives, eu tinha diversos pensamentos sobre o que poder tratar sobre isso, né? E eu queria muito falar sobre uma coisa que eu tenho familiaridade, tenho tranquilidade para falar, e tinha que ser arquitetura, não tem jeito. Sou apaixonado pela minha profissão. E eu acho que é uma forma de retornar também, porque se a gente parar para observar, já existem até estudos falando nisso, então 90% do nosso tempo hoje a gente passa dentro de espaços construídos. Então, se você parar para observar, em média, pelo IBGE, o ser humano, o brasileiro, ele tem uma média de vida de 76 anos, sabe? 76 anos, se a gente tirar isso, os 90% que a gente passa dentro de espaço construído, a gente passa 68 anos e 4 meses dentro de espaços construídos. Entendeu? 820 meses a gente está dentro de um espaço construído. 24.600 dias e 590.400 horas a gente está dentro de um espaço construído. Entendeu? Então eu comecei a me questionar sobre isso e poder falar um pouco sobre como essa arquitetura, inclusa no nosso dia a dia, reflete diretamente e indiretamente na nossa qualidade de vida, no nosso propósito de vida e nas formas que a gente precisa lidar com eles para que eles trabalhem para a gente, trazendo conforto, trazendo harmonia, trazendo sensação de, de tranquilidade, porque se a gente parar para pensar sobre essas questões até de neurociência e tudo direitinho, então, assim, a parte cognitiva e consciente, ela só passa 5% das percepções, das respostas. 5% é a parte consciente do nosso cérebro. 95% é da parte inconsciente. Essa parte inconsciente é ligada diretamente às suas recepções e respostas automáticas de seu corpo. Então, assim, se 95% que é oculta é ligada com o cérebro consciente, com os neurotransmissores que estão lá trabalhando loucamente em relação a isso, e a gente está passando 90% da nossa vida dentro de espaço construído, as relações indiretas elas vão falar totalmente sobre isso, entende? Então, assim, como é que a arquitetura de fato lida com a gente?
é uma coisa muito subjetiva. E essas coisas que eu comecei a pensar sobre isso e poder falar um pouco sobre isso. Mas para isso, na verdade, eu até pulei um pouco a etapa. Eu queria, na verdade, iniciar a conversa com uma pergunta, para ver se o pessoal responde aí a gente. Que é qual a satisfação que você sente no ambiente que você passa mais tempo? Seja ele casa, seja ele trabalho, o ambiente que você passa mais tempo no seu dia a dia. Qual é a sua sensação e a satisfação em estar naquele ambiente? Aí eu queria ver se o pessoal nos responde aí para a gente começar a elucidar esse papo bacana aí. Bora respondendo aí, galera. Vocês estão falando aí, a gente vai passando tarefa. Responde aí a pergunta. Ouvi, Você coloca pode aqui, ó. responder também, viu? Coloca no comentário. Coloca no comentário aí que fica melhor pra gente. Qualquer coisa, você coloca no comentário que eu fixo. Rapaz, é difícil, viu? Não existe nada difícil, né? É desafiador. Você consegue. Se tiver algum erro de português aí, me perdoe. Pronto, deixa eu fixar aqui. Pronto, galera. Vamos responder aí pra gente conseguir. Pra gente. Pra gente conseguir realmente fazer uma live que adeque aí à necessidade das pessoas que estão nos assistindo, a gente precisa dessa resposta. Qual a satisfação que você sente no ambiente que você passa mais tempo? Para as pessoas que passam mais tempo no trabalho, é o ambiente de trabalho. Para as pessoas que passam mais tempo, talvez, viajando, é o ambiente do carro. E assim sucessivamente. Bora ver aqui se a gente já tem algumas respostas, Vi. Mãe respondeu aqui, ó. Tá tudo errado aqui. Quero casa nova, me adoece. Pois ela tá testando que o que o filho dela tá falando é realidade, né? Aí a Jaque respondeu, ainda me sinto desconfortável por conta de algumas reformas. Acontece, é recorrente. Se não tem profissional técnico por trás, dá mais dor de cabeça ainda, Jaque. Experiência própria. Teve gente aí que tá pedindo uma vista para o mar. Roberta, tu tem todo dia. Hoje passo 90% no apartamento onde moro e Nanda, trabalho e me sinto muito bem. Nanda é arquiteto, dá certo. Ele tem noção de tudo aí. Passo 70% do tempo em... Deve ser no Igor tá plantão. respondendo aí que passo 70% do tempo em plantão, é. Setenta por cento do tempo dentro do hospital. Estresse puro. Tá Reflete absorvendo, viu, Igor? diretamente. Inclusive o estresse das... Tá absorvendo não só o estresse do ambiente, mas o estresse também das pessoas que convivem no ambiente. Se o ambiente, talvez, eu já vou até entrar um pouquinho, mas é porque eu já tive alguns bate-papos com o Vi, e se o ambiente ele traz estresse, ele acaba contagiando as pessoas que estão ao redor e essas pessoas elas vão plantando aquilo que ela vai colhendo, né? Exatamente. Se ela colhe Existe estresse, toda ela uma planta estresse. ciência, né? Por trás dos ambientes propostos, existe todo um estudo por trás disso. E no caso de Igor mesmo, na questão hospitalar, existe hoje uma vertente que vem falando um pouco da humanização hospitalar, e isso reflete diretamente com essa questão da arquitetura, porque assim, Rafa, hoje, com o nascimento da neurociência, o entendimento dessas outras questões da reflexão cerebral e da forma que isso lida com o seu corpo, com a sua ação, as sensações que a arquitetura traz para você, começou a se abrir muito pensar sobre isso e começou a se estudar várias coisas a respeito disso, a ligar muito com, entendeu? Então, assim, isso é bacana, isso vem criando uma modificação até nessa questão de estruturação, de produção
espaços hoje vem mudando muito. A gente consegue ver, principalmente hoje, essa questão de hospitais, que tem uma parte mais ambientes produzidos de fato para que a pessoa que esteja ali, ela não se sinta naquele lugar frio, entendeu? Que antes, a primeira imagem que você pensa quando você fala de um hospital é aquela questão da frieza, do espaço que você está indo ali obrigado, porque eu tenho uma doença e tal. Então, isso vem mudando muito no que diz respeito à questão de arquitetura hospitalar mesmo. Quando se fala também de arquitetura corporativa, vem se mudando muitas coisas também, entendeu? De lidar, alguns estudos já dizem respeito sobre isso, sobre algumas coisas que fazem você melhorar sua concentração, sobre coisas que fazem você se sentir mais agradável, entendeu? Então, assim, por exemplo, a questão que a gente fala muito dessa questão do sensorial, hoje tá trabalhando muito com funcional, entendeu? E, por exemplo, uma curiosidade, agora que o pessoal está falando muito sobre biofilia. A biofilia também é um nicho que vem falando muito, se comunicando muito junto com a neuroarquitetura, que já foi estudado espaços corporativos em relação direta. Então, tem uma boa iluminação, tem uma boa ventilação, tem uma vista que as pessoas possam trabalhar tendo uma vista e tem a vegetação dentro, entendeu? Isso faz com que os espaços garantam melhores resultados nos funcionários. Então, assim, é uma forma que a arquitetura está se comunicando com a natureza, já que você não está passando mais tanto tempo lá fora. Antigamente a gente era o quê? O ser humano era produtor, então passava o dia todo trabalhando, produzindo no meio da rua, entendeu? No meio da rua não, no caso, né? Nas lavouras e tal, e só voltava para casa para descansar. Hoje em dia, como a gente está muito mais dentro, até uma coisa estranha, né? Como se fosse uma inversão de valores, mas assim, eles vêm trazendo a natureza para dentro, porque hoje está começando a se entender que isso é importante para a qualidade de vida das pessoas e para a qualidade de produção também. Porque quando a gente imagina ambientes corporativos, a gente precisa pensar na produção, entendeu? Precisa pensar em uma forma de dar uma quebra daquele ambiente frio, que é só resultado, 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 e trabalhar de uma forma para que os resultados venham de uma forma mais orgânica e natural, entendeu? Então, assim, é muito interessante essa questão de arquitetura relacionada com a sensação de bem-estar. Porque vocês também, você produz e faz qualquer coisa. Entendeu? Vamos interagir, né? Eu, Mas João, está aí, falando aqui, inclusive, o coraçãozinho. que eu falei, ó. Acontece muito o que o Marcos está falando. A clínica na qual eu trabalho muda de espaço, deixa mais arborizada, com flores, e mudando essa arquitetura, mudou a qualidade do trabalho prestado. É uma verdade, entendeu? E isso reflete muito, muito, muito. Agora, antes de continuar falando de ambiente corporativo, eu acho que a gente precisa começar pela residência, né? Então, assim, de que fato a gente ações na residência, entende? Sim. Quando você para pensar nas produções de conforto espacial, quando você pensa tem a questão de ventilação, tem questão de cor, questão de iluminação artificial, entendeu? Então tudo ele vai se comunicar para lhe trazer uma boa qualidade, uma sensação. Na faculdade de arquitetura a gente estuda muito conforto e as matérias elas acabam sendo complementares. Quando você começa a estudar algumas outras coisas, você às vezes acha que você sempre soube daquilo porque a faculdade ela é muito completa e complexa, entendeu? E assim, quando você pensa em um ambiente residencial, por exemplo, a temperatura da cor ela influencia muito no jeito que você se sente naquele ambiente. Então a luz azul, que a gente chama de azul, que é a neutra, ela lhe dá mais atividade, ela não lhe dá sonolência, ela não dá de conforto. Lâmpadas mais amarelas são lâmpadas mais quentes, entendeu? Lhe trazem sensação de conforto, lhe trazem descanso. Pode perceber que grande maioria de abajures, luminárias pendentes laterais de cama sempre tem um tom um pouco mais quente, entendeu? Justamente que é para lhe dar essa sensação de conforto. E aí o que é mais louco você estudar sobre essa questão da natureza é que dia, logo quando nasce o dia, que cor o sol?
azul, iluminação fria. Quando vai pôr na noite, iluminações mais quentes. E isso vai refletindo diretamente da forma que a gente lida com os espaços construídos, porque isso tudo já estava dito na natureza. Entende? Então a gente vem voltando a entender essas questões justamente para saber que isso é necessário para a gente. E aí, Ouvi? o que mais? Eu já estou meio perdido Deixa... aqui, viu? Não, eu vou interromper para fazer um complemento. Você falou aí a questão da arquitetura, né, a respeito das cores, da iluminação, e aí você usou uma comparação com as coisas da natureza. É incrível que quando a gente passa por... Quando eu tenho estudado muito, tenho utilizado realmente o ressignificado do Instagram para estudar. E tem uma pessoa que eu sigo, que é o Murilo Gun, e ele Sim, fala ele fala sobre a teoria da combinatividade, que nada se cria, que tudo já existe, e o que é criado, que é tido como uma criação, ela é simplesmente uma combinação de coisas. É a teoria da combinatividade. Ela pega isso aqui que já existe, complementa com isso aqui, complementa com isso aqui, complementa com isso aqui, complementa isso aqui, e vai tendo novas coisas, né? Novas coisas que ele entende que não são criações novas, eles são combinatividades de coisas que já existem. Ou seja, quando você fala isso a respeito da arquitetura e você faz um comparativo principalmente com a natureza e com o sol, então realmente a gente está atestando que essa teoria ela é real, porque a arquitetura ela traz a parte da iluminação, que é algo sintético, simplesmente trazendo de volta o que já é real e existe na natureza. E isso não só no ambiente de arquitetura, mas se a gente for parar para observar, em várias áreas da nossa vida, a gente pode utilizar ciclos da natureza para a gente entender como é que funcionam os nossos processos, como é que funciona a nossa mente, como é que funciona a nossa evolução. E se a gente pegar e ver que nós seres humanos fazemos parte dessa natureza também, a gente começa a compreender um pouquinho mais as coisas. Quando a gente começa a compreender essas coisas, aí começa a entender o significado real das coisas, por que aquilo acontece daquela maneira, por que aquilo significa. E tudo isso está o quê? Na base do nosso pensamento, que é onde surge tudo, que é através da capacidade de pensar, eu estudo algo e aí eu obtenho uma resposta que eu necessito para entender como aquilo funciona. Você tá entendendo? Então é legal você falar isso porque assim, a natureza ela dá respostas indiretas sobre coisas que já estão acontecendo de forma sintética. É simplesmente sim. algo que já vem acontecendo em resposta do que a gente já observava lá. Eu tenho certeza absoluta que a arquitetura, quando ela estudou, colocar umas cores, coloca essa cor assim, ela talvez, não sei se o estudo tenha tanta teoria assim, mas às vezes é feito até de forma involuntária por saber que sente conforto, mas não entende por que é. Mas quando a gente vai observar a natureza, você fez uma comparação aí, ou seja, algo já existia. Nasce o sol, aquela temperatura mais, aquela cor mais azul, e quando se põe, que é o momento de a gente começar a realmente se recolher para a questão do descanso, a temperatura mais quente e a luz que traz mais essa sensação de conforto. Então, tudo já existe. A gente simplesmente reproduz o que já está existente na natureza, não é verdade? Exatamente. Inclusive, Rafa, eu lidei um pouco com essa questão de sensações, né, quando a gente fala de iluminação e tal, mas na própria arquitetura mesmo, tem a biomimética, 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 que é, na verdade, a arquitetura que ela é baseada, ela tira proveito de formas da própria natureza. Então, por exemplo, a escada caracol não foi feita por nada. Então, aquela escada circundante, ela tinha uma ideia de reproduzir uma forma que já existia na natureza. Entendeu? Não sei se muita gente aqui conhece sobre Gaudí, as obras de Gaudí. As obras de Gaudí foram totalmente trabalhadas na biomimética. Entendeu? Então, ele trabalhava muito essas formas orgânicas, ele trabalhava muito isso, até porque, inclusive, Rafa, essas formas orgânicas, entendeu? Elas têm nosso cérebro tem uma forma de receber essas formas orgânicas ligando diretamente a uma sensação de aconchego. Por incrível que pareça, são formas mais quadradas, mais geometrizadas, entendeu? Elas trazem uma sensação para a gente que, às vezes, as formas mais orgânicas, elas nos dão uma sensação totalmente diferente, a sensação de maior aconchego.
E tudo isso é relacionado às nossas sensações da natureza. Eu lembro que eu estudei um pouco na época da universidade falando sobre o mundo ideal, né? Que é o mundo das ideias, onde está de fato o belo. Então, tipo assim, a gente tem um mundo ideal onde tudo é belo, e aquilo a gente tenta reproduzir no nosso mundo real, entendeu? Mas, tipo assim, o que é belo mesmo, ele tá lá. Então a gente tem noção, um cavalo é belo de tal forma, então um cavalo é belo, tipo, com aquela crina gigante e tal, tudo mais. Então tudo isso tem reflexo no mundo ideal que a gente tem, de imagem, de estética, entendeu? E a gente tenta reproduzir isso na real. E isso tem relação quando a gente para ver arquitetura, quando a gente começa a entender essas coisas, porque se você parar sempre para associar e fazer testes rápidos de coisas belas que você lembra no seu dia a dia, a grande maioria das coisas que vão vir mais rápidas são de formas orgânicas, entendeu? Apesar de que hoje em dia a gente vive uma onda na arquitetura brasileira que a gente vem vivendo muito modernismo. Então, são linhas mais sóbrias, trabalha formas mais retangulares, mais quadradas. Isso é muito bonito, mas hoje em dia, por conta dessa questão de neuroarquitetura, neurociência, a gente vem modificando um pouco isso, trazendo um pouco de formas orgânicas justamente para trabalhar essa questão de sensações nos ambientes construídos. Entendeu? E levando em consideração também essa parte de sensações que a gente trabalha, no que eu falei da parte do residencial, uma coisa também que me chama muita atenção, que eu acho muito interessante, é a questão da memória, entendeu? Que é algo que eu venho entendendo muito mais com o decorrer do tempo, do decorrer dos trabalhos, porque assim, hoje em dia a gente precisa ter uma percepção muito boa da outra pessoa que no caso está contratando nossos serviços e tal, para ter uma acessibilidade de entender as demandas e ter uma acessibilidade de trazer um reflexo da pessoa na casa dela, entende? Então, assim, quando você trabalha com a memória afetiva da pessoa, você consegue muito mais verbalizar, materializar aquela sensação, aquela memória, de uma forma de que ela cria uma relação muito mais forte com o ambiente que ela está produzindo com você. Porque, assim, na minha cabeça, como funciona um projeto, é um processo, na verdade, né? A arquitetura, ela nasce de um projeto, de um processo. Então, a arquitetura e a produção do ambiente arquitetônico, ela não nasce na minha cabeça de acordo com todos os meus conhecimentos técnicos que eu vim pegando na universidade e vim pegando de minha prática, né? Ela nasce de um processo. Porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa ela tem suas particularidades. Então, por isso que muitas vezes os projetos se tornam únicos, porque é um processo de eu entender você, de você entender a forma que eu quero produzir o que você pensa e a gente juntos no processo alinhar aquilo e chegar ao resultado final, que na grande maioria das vezes é o resultado final satisfatório para o cliente. Então, assim, questão do afeto e do processo eu acho muito importante, entende? E isso cria resultados muito melhores no relacionado a projeto de arquitetura mesmo. E aí, Rafa? Deixa eu dar uma complementada a respeito disso. Essa questão da afetividade que você tem falado, voltado para o seu nicho de mercado, que é a arquitetura, ela tem ligação, inclusive, com a live que a gente já fez aqui, que foi a live relacionada que falou um pouquinho sobre vendas. E que na live a gente comentou que a venda ela é emocional. Quando a gente comenta esses termos loucos, talvez algumas pessoas não consigam entender. Mas quando a gente fala que a venda é emocional, é porque a venda em si ela é processada através da ativação de alguns processos de emoções. Então, quando você falar da arquitetura afetiva, porque tem que o que você projeta, o que você faz para o seu cliente, ele tem que gerar uma satisfação. Mas o que é a satisfação para ele? A satisfação para ele tem ligação direta com as emoções dele, com o que ele tem de que a emoção dele está ligada com o que você falou aí há pouco, agora um pouquinho, que é a questão do que ele enxerga como belo. Então, o que ele enxerga como belo tem ligação direta com os processos emocionais dele. Então, por isso que realmente precisa de que, independente do processo de vendas, na live de vendas, a gente falou sobre a importância
dessa identificação do processo de venda para qualquer área que você for atuar, seja do médico, o arquiteto, o advogado, qualquer profissional em si, ele tem que entender sobre o processo de venda, porque quando ele passa a entender em plenitude como é que funciona o processo de venda, ele começa a entender o que é a palavra, a frase. A venda ela é emocional. Ele entende que a venda por si só, ele não é simplesmente o ato de você vender um produto ou você vender um serviço, mas é o ato de você vender um resultado, o resultado que o seu cliente espera. E esse resultado ele está ligado com as emoções dele, com o que ele enxerga, com o que ele já tem aqui dentro, como que você falou, que é com o belo. Exatamente. Na verdade, esse processo de entendimento é uma forma de você verbalizar e materializar o que já está guardado na mente do seu cliente, entendeu? Eu acho que é desse processo que, na verdade, surge e que cria aqueles reflexos de satisfação. E tem também, Rafa, em relação à questão de... Eu estava falando de ambientes construídos, eu acho que eu já citei um pouquinho sobre a da humanização dos ambientes hospitalares, falei um pouquinho, mas tem uma coisa também que é algo que me incomoda bastante, e eu venho me questionando muito, que é a relação da arquitetura com os templos, a relação da arquitetura com as igrejas. Porque, assim, quando a gente trabalha essa questão de arquitetura para templo, a gente entende que aquele lugar é um ambiente de adoração, de comunhão. A gente precisa ter uma percepção espacial para que logo na chegada você já consiga distribuir essa sensação para a pessoa. Então, se você vai para um templo, você tem a única sensação que tem que ter é de conforto, entende? E aí você vem me perguntar, mas como é que você vai ter uma única sensação de conforto? É trabalhar a arquitetura de tal forma que você entre e sinta Deus ali, entendeu? É você se sentir confortável, é você se relaxado, é você se sentir de tal forma de que a arquitetura já comece a verbalizar o poder de Deus que tem naquele ambiente. E isso faça com que você se sinta melhor nos espaços. Entende? Atrás, eu estava até conversando com os amigos dos meus pais, falando sobre isso, sobre que, de fato, eu penso sobre essa questão de produção de templos, essa questão, se a gente buscar nos templos antigos, a gente começa a ver muito essa questão do trabalhar a arquitetura, da arquitetura já refletir isso, entende? E aí, quando você começa a ver o desenvolvimento de templos e tal, você vê que vem perdendo um pouco essa questão da intervenção da arquitetura e da forma da arquitetura trabalhar para você criar um clima, uma ambiência que seja a ambiência de chegar mais rápido àquele objetivo final, que é o objetivo de uma sensação mais próxima de Deus, entende? Então hoje, que é uma coisa que eu critico bastante, particularmente, a questão da galponização, eu chamo assim, dos templos. Então faz-se um galpão, não se preocupa-se com nada, porque o importante é ter a cadeira de plástico, uma pessoa lá em cima no centro dando a palavra. Que na verdade o centro não tem que ser o pastor, né? O centro não tem que ser o pregador. O centro tem que ser Deus. Então assim a gente começa a tentar interpretar algumas coisas que muitas vezes passam por falta de conhecimento técnico, por falta de entendimento de pessoas que comecem a pensar sobre como vai diretamente você, que é o espectador, entendeu? Para se tornar uma arquitetura comum, uma arquitetura simples. E quando a gente trabalha com esse tipo de arquitetura que é muito complexo, a gente precisa ter essa percepção e essa sensibilidade, entende? São tipos de arquiteturas que elas têm que ter muito mais sensibilidade e precisa se ter muito mais percepção e sensibilidade para ser feita, porque você precisa entender a forma que você, que é o seu cérebro e seu corpo, entendeu? Sente ao acessar aquilo ali. Então, quando você pensa nessa questão dessas arquiteturas, desse tipo de arquitetura, você tem que ter isso, entende? E é por conta disso que às vezes eu fico criticando. Eu lembro que eu fui na Aliança semana passada, e aí eu lembro que eu comentei com minha mãe, eu falei, rapaz, até a questão da iluminação
uma iluminação que trabalha uma iluminação muito fria, é uma iluminação que deixa você concentrado, ela vai trabalhar diretamente para que você não tenha uma sensação que é a sensação ideal para aquilo ali. Entendeu? É a sensação ideal para o seu momento de adoração, é a sensação ideal para o seu momento de relaxamento, é a sensação ideal. Então, tudo isso precisa ser pensado e ter essa sensibilidade, entendeu? Para que o espaço reproduza a linguagem que ele quer passar. E isso se torna muito difícil nos dias de hoje, principalmente porque criou-se a ideia, o profissional de arquitetura, ele é um profissional para artista de poder aquisitivo muito alto. E é um outro ponto em que eu queria abordar sobre essa parte de inclusão, entende? Que é a universalidade da arquitetura. A arquitetura não precisa ser restrita para um nicho de pessoas em específico. Ela tem que ser abrangente para que a gente consiga criar espaços e ambientes de qualidade para que com qualidade a gente consiga ter ambientes de qualidade e com isso a gente também consiga refletir diretamente nas nossas qualidades emocionais, já que a gente passa dentro da nossa ambiente construído, entende? Então, assim, eu acho que com acesso à informação, criou-se muito a abrangência até da profissão em si. Hoje em dia a gente tem muito mais profissionais no mercado, só que ainda tem esse leve preconceito de achar que que não é necessário, ou achar que esse custo não precisa, porque você pode investir em outra coisa, mas esse tipo conversando aqui é o que positivamente no resultado final das suas escolhas. Então, a gente fala também que quando a gente precisa desmistificar um pouco isso, se você parar para observar, Rafa, o profissional de arquitetura, um projeto de arquitetura, geralmente ele custa entre 1 a 3% do custo de obra. Entendeu? Então, você paga menos de custo de obra de um projeto do que o que você gasta com tubulação de hidráulica e sanitária. Mas os tipos de problemas com um projeto que depois você precisa quebrar tudo e resolver um outro problema para o gasto de hidráulica e sanitária na sua casa. Entende? Então, é desmitificar um pouco essa questão de que a arquitetura é uma coisa difícil e entender a disso. É importante a gente ter profissionais à frente para fazer para se garantir a qualidade do resultado final. Porque garantindo-se a qualidade de um resultado final é a certeza que você tem um resultado de qualidade também para você nas suas coisas, na sua vida. Se você entra num ambiente que lhe traz paz, se você entra num ambiente que é bem produzido, que entendeu a sua linguagem que você queria para aquilo, entende? Isso vai lhe dar uma sensação totalmente diferente, muitas vezes, de você fazer um ambiente, uma proposta de algo que fugiu totalmente de você. Entende? Ou que por conta de necessidade você trabalhou com coisas sem entender uma linguagem que seria necessária para o seu conforto pessoal e psíquico. Entende? Isso precisa ser entendido para que a gente consiga ter ambientes que nos dê o que a gente realmente necessita, não sofra tanto hoje em dia. Então, assim, trabalhar iluminação, ventilação, cores em ambientes, principalmente em ambientes corporativos, se preocupar com ergonomia, com circulação, tudo isso é muito necessário, porque a gente precisa entender que o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente vai lidar com isso aí, isso vai refletir diretamente na nossa qualidade de vida, entende? Isso vai refletir diretamente com a nossa saúde. Então, é necessário ter essa preocupação e levar em consideração esses conceitos relevantes, entendeu? E assim, é até uma tarefa que a gente pode passar para quem está assistindo, Rafa, que é começar a perceber o seu espaço, entende? Começar a perceber o ambiente que você passa mais tempo. Tem algo que lhe desagrada ali, às vezes aquilo está subjetivo. Às vezes uma troca de lâmpada vai lhe dar uma sensação totalmente diferente do que você imagina para aquele espaço, que é o que você quer, entendeu? Às vezes você está em um espaço, na sua casa, no seu trabalho, que essa cor, ela vai refletir diretamente
nas suas percepções sensoriais, uma sensação de que é o que você não precisa naquele espaço. Entende? É você trabalhar em um espaço de concentração e calma e você tem uma cor ou alguma coisa que lhe dê a hiperatividade. E não vai funcionar desse jeito. Então a gente precisa entender que a ergonomia é necessária. É entender que os espaços precisam ser planejados de acordo com suas especificidades. Porque incluir a arquitetura no nosso dia a dia vai refletir diretamente na qualidade que a gente vai ter da nossa vida. A gente não tem como negar hoje que a gente se tornou refém de blocos de concreto. A gente não tem como voltar no tempo e ir para as lavouras. A gente não tem. Nós evoluímos, nós criamos cidades, nós andamos sempre à frente. E assim vai ser. Mas a gente precisa entender que isso vai gerar reflexos na nossa vida e a gente precisa ter consciência e inteligência para trabalhar de formas que essa nossa evolução não seja uma evolução na qualidade de vida pessoal, entende? Então, é muito interessante essa questão de você ter a percepção do que é fluir esse pensamento e essa de pensar um pouco sobre isso e como isso reflete, para a gente entender que a arquitetura está totalmente ligada à nossa vida e à nossa qualidade. Entende? Então, a todo momento, a gente está lidando com a arquitetura. É construção, né, Vi? Apa? A arquitetura é um projeto de construção. Oi, tá me ouvindo? Acho que Tá me ouvindo, Vi? Deixa eu ouvir. Agora eu ouvi. É uma construção, né? A arquitetura nada mais é que um projeto para construção. Então, um projeto para construção, ele tem que realmente ter ligação direta com as nossas necessidades, com aquilo que a gente projeta ser construído. É engraçado que a gente pode utilizar essa interpretação até muito mais extensiva, né? Não só um projeto de uma construção simplesmente arquitetônica, digamos assim, mas a gente pode valorizar a importância das construções num todo e sobre essas construções a gente trazer sobre a importância da gente criar o nosso ambiente, como você falou, que é onde a gente está 90%, a gente passa 90% da parte do tempo, né? Tá me escutando? Você tá me escutando, Vi? Acho que deu uma travada. Tá escutando, Vi? É só é só o áudio dele que não tá escutando, ou vocês estão escutando o meu? Vocês estão escutando eu falando? Vou dar uma queda nele aqui e ele entra novamente. Aí ele saiu. Vamos colocar ele aqui novamente. Vamos lá, aconteceu uns contratempos. Eu acho que foi a internet dele que caiu. Vamos voltar aí. Tá me ouvindo agora? Agora voltou. Você conseguiu ouvir o que eu tava falando? Não ouvi nada. A live travou e aí ficou só o vídeo. Não, eu comentei com que o projeto em si, ele é um projeto de algo que vai ser construído. Se a gente for pegar, levando isso até para um ponto de vista não só arquitetônica, que é então o interesse da live é mais mostrar sobre essa questão do plano arquitetônico e tal, mas se você pegar em tudo que a gente vai fazer relacionado a projeto e construção, ele tem um valor muito maior do que simplesmente uma construção em si, se a gente for parar para observar. Então, por isso que tem que se valorizar realmente o projeto. Porque a construção, ela para ser feita, ela primeiro ela precisa ser mentalizada, primeiro ela tem que ser projetada, primeiro ela tem que ser visualizada. Então, isso tem ligação direta com o que você estava falando aí agora há pouco, na hora que você estava terminando aí, que deu a travada. Tá me ouvindo Tá me direitinho ouvindo? agora? Tô sim. Pronto, então vamos lá. Pois é porque a gente precisa entender que tudo em nossas vidas são processos, né, Rafa?
desde uma construção, desde tudo a gente planeja e a gente cada etapa até que a gente chega ao resultado final. Então, assim, quando você vai projetar um edifício, você entende que existem processos. Você nasce o projeto primeiro, para depois um projeto de estrutura, para depois um projeto hidráulico. Tudo isso é um processo até chegar ao resultado final. Quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente entende que tudo são processos também. Então, a gente nasce, a gente cresce, a gente decide sair de casa, a gente vai fazer uma graduação. Tudo é processo para que na vida adulta você chegue a um resultado final também, que é o desejado. Então, isso é muito parecido quando a gente para pensar e linkar uma coisa com a outra, que é entender que os processos eles são necessários, entende? Para você chegar no resultado final desejado. Eu lembro que quando a live caiu, Léo mandou uma pergunta, Rafa. Espera aí que eu vou dar uma olhada aqui. Não sei se você vê. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se teve alguma pergunta. Ah, mandou mesmo. É possível deixar um ambiente de trabalho com jeito de lar? Ele já respondeu algo aí que a gente já até consegue perceber, né? É porque assim, Qual que é o ambiente para ele? Começa a pensar no que é lá, a gente começa a pensar na relação direta que você tem de afeto com o espaço que você mora, entendeu? Então, assim, a gente vai deixar ele com parecido com lá, entende? Como é que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar isso com suas memórias afetivas, entendeu? Você vai trabalhar isso com uma coisa que lhe remete a sua casa. O que é que mais lhe dá prazer quando você chega em casa? Ah, sei lá, uma xícara de café que você trabalha olhando, que é uma xícara de café que relaciona, alguns quadros, alguma parte de decoração que venha dar um toque que você vai sempre remeter aquilo, isso funciona muito. Agora, no que diz respeito ao ambiente de trabalho, acho que tem algumas outras coisas que você pensar a respeito de como você se reflete nele, entendeu? Que é essa questão de biofilia, trabalhar a vegetação hoje em dia em ambientes construídos é uma coisa muito importante mesmo. Ajuda na troca de áreas do ambiente, cria uma sensação de proximidade com a natureza, cria uma sensação de utilidade maior, você a concentração. Então, assim, são algumas coisas que podem ter também um toque no seu ambiente e que vai lhe trazer você está associando aquilo ali à natureza e isso que traz uma sensação agradável, entende? Ouvi? Como você começou a responder as perguntas aí, vamos liberar as perguntas. Você ainda tinha alguma coisa que você ia contribuir mais ou você quer começar a responder as perguntas aí que o pessoal... Rafa, a única coisa que eu ia falar era um pouco sobre algumas dicas, entendeu? Eu acho que é uma forma de ser grato para quem nos assistiu e tal. É uma forma de ser grato, que aí seriam 5 tópicos de dicas que eu queria falar, que as pessoas que podem observar nos seus espaços e podem ver o que podem melhorar. Se vocês se sentirem confortáveis também, podem me chamar no direct, no que precisarem, que eu posso responder com muita tranquilidade, entendeu? E seriam baseados em 5 pontos. O primeiro ponto seria a iluminação, como eu já falei. Então, perceba a iluminação dos seus espaços. Quarto, tente trabalhar com a luz um pouquinho mais quente. Cozinha um pouquinho mais fria. Um ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, geralmente, eu hoje em dia até acho que é mais interessante até ter uma dupla iluminação. Entende? Ter uma iluminação indireta com tom azul e uma outra iluminação indireta também com tom mais amarelado. Porque a depender das suas funções, isso também vai refletir diretamente. Então, tipo assim, quem trabalha com criação, eu hoje em dia mesmo eu sinto muito mais confortável quando eu estou trabalhando, quando eu estou em ambientes com a iluminação um pouco mais quente, eu me sinto muito mais confortável e assim eu consigo trabalhar melhor meu processo criativo, entende? Então, tipo assim, mas vão ter momentos que você vai precisar de uma atividade que requer muito mais atenção e às vezes para isso você precisa de uma outra iluminação que vai fazer com o seu trabalho de outra forma, entende? Então, em ambientes, eu gosto dessa ideia de ter essa dupla iluminação. Eu acho que é interessante.
todos os lugares que forem possíveis, iluminação natural. Iluminação natural é muito importante, velho. Muito, muito, muito importante. Nossa relação com o espaço externo, por mais que a gente tente, ela existe, ela é muito forte. Então, trabalhar uma iluminação natural, no que for possível, sempre estar próximo de iluminação natural. Então, se você tem seu escritório, o layout dele deixa você trabalhando o mais distante possível de uma janela, repense isso de acordo com as suas necessidades, repense essa questão, porque isso vai refletir diretamente na sua qualidade de vida, entende? Questão de ergonomia, como eu falei, e aí o que eu cito de ergonomia não é nem necessariamente questão de cadeira, conforto de mobiliário, eu cito também questão de circulação, questão de espaços funcionais, entende? Porque isso vai refletir diretamente na sua agilidade, na forma que você vê o espaço. Então, isso é muito importante, entendeu? Quem passa muito tempo sentado, tenta dar uma analisada sobre isso, porque isso vai refletir no final do dia. Você está cansado, às vezes você não tá numa postura legal, às vezes isso vai refletir diretamente na sua qualidade e na forma que você vai ver o espaço e na forma que você vai sentir prazer no que você exerce, entende? Então, isso também eu acho que é uma dica e um ponto muito importante. A ventilação dos espaços. A ventilação dos espaços de permanência prolongada ela é muito forte, entendeu? A gente vê muitas vezes a questão de isentar a importância da ventilação por conta de uma disposição de ambientes, diminuir aqui e ali. Só que ela é muito importante. Estudar a ventilação é muito importante, porque espaços bem ventilados, eles vão lhe dar também uma sensação de conforto, entendeu? Ele vai utilizar de temperatura com mais qualidade. E isso vai fazer com que você se sinta melhor nos espaços, entende? A questão do que diz respeito à paisagem. Então, no que você puder, se você tiver possibilidade de ter uma vista, uma visão que tenha um plano horizontal maior, isso dá uma sensação melhor, entendeu? Na pessoa. Isso já é estudado, já foi comprovado sobre isso. Sobre o que os espaços corporativos que têm uma visão ampla para paisagem de ofertem para as pessoas, entendeu? De como as pessoas, ao ter uma paisagem, uma vista, elas conseguem trabalhar isso diferente por conta justamente de que você consegue ter uma percepção do que é dia, do que é noite, entende? Então essas coisas são importantes. E o último que eu acho que é o mais importante de todos, que é a questão de identidade, entendeu? A identidade. Todos os espaços eles precisam ter a sua identidade. E qual é a sua identidade? Entende? Se você gosta de um espaço, manhã mesmo, ela brinca muito comigo, que ela fala que ela gosta de tudo rústico. Gosta de tudo rústico, tudo rústico, tudo rústico. E às vezes ela compartilha imagens comigo que é de uma coisa totalmente clássica. Eu falo, não é rústico. Aí a gente fica brincando, entende? Então, assim, é muito importante você ter a percepção de que sua identidade precisa ser refletida diretamente na arquitetura, entende? Então, eu acho que são 5 pontos que são essenciais, que vocês podem estar dando uma analisada nos ambientes em que vocês estão, seccionar de algumas coisas. Eu acho que com pouco conhecimento que a gente tem, dá para a gente fazer umas mudanças para melhorar o que você tem de acordo com as possibilidades de cada um. Entende? Deixa eu ouvir, deixa eu te falar. Teve algumas coisas aqui que o pessoal foi comentando aqui que eu acho que querem tirar logo a dúvida. Ó, falar da doença. Não, peraí, não. Um ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho até legal, porém com gente doente, muda o quê? Não entendi a pergunta, Rafa. Cortou. Ó, você está falando sobre as cores. A pessoa já está perguntando aqui sobre as Sim. pessoas. Um ambiente de trabalho, digamos assim, você falou sobre o ambiente corporativo, sobre a combinatividade entre as cores frias e quentes. Hipoteticamente, caso tenhamos um ambiente de trabalho com iluminação, digamos, perfeitas, mas com pessoas doentes, isso tem alguma interferência? Eu acho que é isso que a pessoa quis saber, quis perguntar. O ambiente de trabalho com gente doente depende, né?
Se for uma pessoa que a gente chama de pessoas tóxicas, né, das duas, uma. Ou você se blinda, entendeu? E tenta arranjar ferramentas para isso, porque é aquela questão de coisa. O ambiente de trabalho ele vai refletir em você. A gente já está falando um pouco de arquitetura, mas se for questão de material humano, ele vai refletir de você de alguma forma. E aí você tem que saber como lidar com isso, entende? Porque eu acho assim, ambientes tóxicos eles geram pessoas tóxicas. Então, se você estiver incluído em um ambiente que tem esse tipo de reflexo, meu, vai dar ruim. Mas eu não sou a pessoa mais especializada para isso, porque eu sou arquiteto. Quem pode me dar um conselho melhor é um psicólogo. Entende? Mas eu acho que a pergunta. Agora, se for um ambiente que tenha mal projetado, que tenha uma cor que não trabalha direito sobre o que você pensa, a psicologia das cores, aí a gente tem que repensar sobre as questões, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, você precisa de um trabalho de superatividade e você está trabalhando em um ambiente que é totalmente que as cores trabalham de uma forma que lhe dê um relaxamento. Então, tipo assim, isso não vai bater certo, entende? Então, se você for trabalhar, por exemplo, imagine um açougueiro cortando um carne em um ambiente que lhe dê uma sensação de relaxamento. Alguma coisa vai dar ruim, entende? Uma hora a faca vai passando no lugar errado. Sacou? Então, assim, é a questão de você trabalhar de acordo com o propósito daquilo ali, de acordo com o seu propósito. Entende? Isso aí vai perceber essa questão de tudo que seja pertinente ao espaço que tem que ser proposto. Por Eu acho exemplo, que a quer ver pergunta uma foi mais coisa que... relacionada. Eu vou interromper aqui um pouquinho. Eu acho que a pergunta foi mais relacionada porque você estava falando do ambiente. Quando o ambiente ele tem uma iluminação um pouco fria, ele favorece, às vezes, se tornando um ambiente mais, digamos assim, mais estressante. Eu acho que a pessoa quer saber isso. O que é que isso pode estar? Obviamente, se a iluminação ela já favorece um estresse maior, o estresse produz mais estresse, né? Qual é a colheita do estresse? Mais estresse. As pessoas vão estar num processo mais estressado, obviamente as pessoas que estarão contagiadas, que estarão em conexão com ela, ela favorece que aconteça isso. Inclusive, a gente tem aprendido muito sobre identidade, sobre propósito, e a gente vê que tudo aquilo que nos fere é tudo aquilo que a gente fere o outro também, mesmo que a gente não perceba. A gente faz já de forma indireta e muitas vezes a gente não percebe no automático porque a gente começa a reproduzir aquilo ali. Por isso que a gente, inclusive, a gente fala muito sobre a questão do network. O network tem ligação com o quê? Com o ambiente onde você anda, com as pessoas que você se relaciona. Então, se você tem uma iluminação que favorece um ambiente estressante, as pessoas vão estar estressadas, as pessoas vão te estressar e você vai estressar o outro. Acho que foi, né, nesse quesito que a pessoa quis falar. Não só na questão simplesmente da doença em si, até porque o tema não seria esse, mas eu creio que conseguiu trazer uma alusão meio que a isso aí. Estou pedindo dicas sobre cores, dicas de cores para ambientes. Tá me ouvindo, Vi? Cores para ambientes? Dicas de cores para ambientes. E acho que precisa ser mais específico. Lidinha, seja mais específica em Peraí questão que eu vi de... outra coisa aqui. Ouvir, vamos fazer o seguinte, ó. A live já tá acabando. Eu vou encerrar aqui e aí você entra novamente para a gente responder essas perguntas aqui. Eu vou cessar Sim, os comentários na próxima, quando a gente pronto. voltar. E vou abrir aqui na interrogaçãozinha. O pessoal vai na interrogação e pergunta. Manda naquelas pontinhas que eu acho que fica mais Tá fácil da ok? gente ver. Pronto. Vou encerrar aqui para não Pronto, cair. fechou. E a gente retorna, galera. Fechou.